Você sabia que até as mulheres mais fortes já sentiram o peso da violência e o medo de não conseguir recomeçar? Mulheres como Anita, Glória Maria, Thaís Araújo e Maria da Penha, que enfrentaram abusos, ataques e desafios imensos, mas escolheram não se render. Elas enfrentaram o inferno da violência, mas hoje são símbolos de força, resiliência e superação. Anita usou sua voz para combater abusos e conscientizar. Glória Maria enfrentou e venceu desafios em sua carreira e vida pessoal. Thaís Araújo tornou-se uma das vozes mais poderosas na luta pela igualdade, e Maria da Penha transformou sua dor em uma lei que protege milhões de mulheres. Essas mulheres não apenas sobreviveram ao abuso, elas lutaram, cresceram e, mais importante ainda, deram a volta por cima. Elas mostraram que, por mais escuro que seja o caminho, existe luz, existe coragem, e há sempre uma chance de recomeçar. A dor não define quem somos, e não importa o que o passado tenha trazido, o futuro pode ser reescrito com força, coragem e apoio. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando essa realidade, não ignore este momento. O sofrimento não precisa ser eterno, a violência não precisa vencer. Clique agora para assistir e descobrir como essas mulheres se reergueram. Não se cale, não se isole. Você também pode dar a volta por cima. Compartilhe esta mensagem e ajude outras mulheres a encontrar a sua força. O primeiro passo: enfrentando o medo e buscando ajuda. O primeiro passo para sair de um relacionamento abusivo é, sem dúvida, o mais difícil. Para muitas mulheres, a dor e o medo de dar esse passo parecem insuportáveis. Eles sentem como se estivessem perdendo tudo: a segurança, a estabilidade, até mesmo a identidade. Mas é justamente nesse momento de total vulnerabilidade que a mudança começa. O medo do desconhecido, o receio da retaliação, e a dúvida sobre o que acontecerá depois podem paralisar, mas esse é o ponto crucial onde muitas mulheres encontram a força para recomeçar. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, ou a quem recorrer, compartilha Mariana Asterisco, que viveu anos de abuso psicológico e físico. Durante todo o tempo, ela acreditava que não seria capaz de viver sem seu parceiro, mesmo com todas as evidências de que o relacionamento estava destruindo sua vida. A mulher que estava submissa ao medo e ao controle agora precisaria se reerguer. Para Mariana, o primeiro passo foi mais do que físico, foi emocional. A decisão de pedir ajuda foi como um choque, mas também uma explosão de clareza. Ela não podia mais continuar vivendo assim. A vergonha é um dos maiores inimigos nessa jornada. Muitas mulheres acreditam que, ao procurar ajuda, estão mostrando fraqueza. Ou pior, sentem que vão ser julgadas, que a sociedade não vai compreender ou apoiar sua decisão. O medo de ser desacreditada é paralisante. Como se o silêncio fosse a única opção para preservar a imagem da família perfeita ou para evitar ser vista como fraca. No entanto, ao buscar apoio, seja de uma amiga, da família, ou de profissionais especializados, muitas começam a perceber que a verdadeira fraqueza está em continuar vivendo no abuso. O apoio psicológico se torna uma das chaves para abrir essa porta da mudança. O psicólogo pode ajudar a mulher a compreender que ela não é responsável pela violência, que os abusos que ela sofreu não são justificáveis, e que ela merece mais do que essa vida. O apoio psicológico me deu coragem para enfrentar a minha própria dor e me deu as ferramentas necessárias para lidar com o medo do futuro, conta Mariana. Sem esse suporte, seria muito difícil entender a gravidade do que estava acontecendo. As mulheres, muitas vezes, se sentem tão imersas na relação abusiva que não conseguem perceber a extensão do dano emocional que sofrem. Uma das perguntas mais difíceis para quem vive a violência doméstica é: para onde eu vou? Onde procurar ajuda? Como se reerguer? A resposta vem com o apoio de centros de acolhimento, delegacias especializadas e linhas de apoio. Existem redes que estão prontas para oferecer suporte jurídico, psicológico e até abrigos temporários. Esse suporte é vital. O governo e várias ONGs têm protocolos de acolhimento que podem fazer toda a diferença, ajudando a mulher a dar o passo mais difícil: sair da casa do agressor. A retaliação do agressor é outro medo real. A violência tende a aumentar quando o agressor percebe que perdeu o controle, e muitas mulheres sentem que, ao denunciar, colocam sua própria vida em risco.
Esse é um dos maiores desafios, e é aqui que a proteção legal entra. No Brasil, a Lei Maria da Penha oferece medidas de proteção, como o afastamento do agressor e a concessão de medidas protetivas de urgência. Eu sabia que ele podia tentar me fazer mal, mas a proteção legal e a rede de apoio me deram forças para tomar a decisão de denunciar, lembra Mariana, que agora é uma defensora da Lei Maria da Penha. A mudança começa a partir da decisão de não aceitar mais o sofrimento. Para muitas mulheres, o primeiro passo é o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais difícil: pedir ajuda. Ao dar esse passo, elas não estão apenas saindo de um relacionamento abusivo, mas também começando a recuperar a própria vida. Isso envolve reconstruir a autoestima, confiar novamente em si mesmas e aprender a tomar decisões sem medo. Não foi fácil, mas eu sabia que se eu não saísse, não teria mais chance de viver uma vida feliz e livre, explica Mariana, agora com uma postura de orgulho e confiança. Este processo de transformação não acontece da noite para o dia. Mas, ao pedir ajuda, Mariana começou a entender que a dor do momento seria substituída por uma vida de liberdade, onde ela poderia viver sem medo e, mais importante, sem culpa. Cada mulher que decide buscar ajuda dá um passo em direção à sua recuperação e emancipa sua própria história. O primeiro passo é o mais difícil, mas o mais importante. Quando você começa a se levantar, você se surpreende com a força que tem, finaliza Mariana. Nunca subestime o poder do primeiro passo. É no momento da decisão, no momento de pedir ajuda, que a verdadeira transformação começa. Você não precisa enfrentar a luta sozinha. Busque apoio. Denuncie. Cada passo que você der é um passo mais perto da liberdade. Se você está pronta para mudar sua vida, comece agora. Sua vida e sua liberdade valem mais do que qualquer medo. O poder da denúncia: como quebrar o ciclo de violência. Quando se fala em violência doméstica, a primeira reação de muitas mulheres é o medo. O medo de ser desacreditada, o medo de represálias, o medo do desconhecido. E, talvez o mais forte deles, o medo de que, ao denunciar, as coisas piorem. Mas a verdade é que a denúncia é a chave para quebrar o ciclo da violência. A história de muitas mulheres que conseguiram se libertar do abuso começa exatamente nesse ponto: a coragem de dar esse primeiro passo. Eu sabia que, se não denunciasse, a violência só aumentaria, diz Patrícia Asterisco, uma mulher que viveu anos em um relacionamento onde o abuso psicológico e físico eram constantes. Ela explica como, ao longo dos anos, as agressões passaram a ser cada vez mais frequentes, mas, por medo, ela nunca se sentiu capaz de denunciar. Eu acreditava que, se falasse, ele me mataria. Ou pior, que ninguém acreditaria em mim, relata com um olhar de dor, mas também de alívio por finalmente ter dado esse passo. Até que um dia, eu me vi em uma situação extrema e soube que era agora ou nunca. Esse é o dilema enfrentado por muitas mulheres. Elas sabem que estão em perigo, mas o medo da reação do agressor e da sociedade é imenso. É nesse momento que o apoio psicológico se torna essencial. Um psicólogo ou assistente social pode ajudar a mulher a entender que, ao denunciar, ela não está apenas se protegendo, mas também está interrompendo o ciclo de violência e abrindo portas para sua própria recuperação. A violência doméstica raramente começa de forma explícita. Muitas vezes, inicia-se com pequenas atitudes, palavras agressivas ou sinais sutis de controle. No entanto, à medida que o tempo passa, esse controle e essa violência vão se intensificando. Quando Patrícia finalmente denunciou, ela já estava fisicamente machucada e emocionalmente destruída. Mas o alívio que ela sentiu ao perceber que não estava sozinha foi imenso. Eu sabia que a denúncia não faria a dor desaparecer, mas foi a única maneira de me proteger. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, foi um divisor de águas para as mulheres no Brasil. Ela oferece não apenas apoio psicológico e legal, mas também medidas de proteção para mulheres que denunciam seus agressores. O medo de ser desamparada não é mais um obstáculo. No entanto, muitas mulheres ainda têm receio de buscar ajuda por não saberem que existe toda uma estrutura legal e social para garantir sua proteção. Patrícia também teve receio da reação de sua família. Como muitas mulheres, ela temia ser julgada,
temia que os outros a vissem como responsável pelo que estava acontecendo. Eu não sabia como contar para meus pais. Eu pensava que, de alguma forma, tinha falhado, que devia ter feito algo antes. No entanto, ao procurar ajuda em uma delegacia especializada e ao se informar sobre seus direitos, ela descobriu que a vergonha não era dela, mas do agressor. A reação de sua família, embora inicialmente de choque e preocupação, foi de total apoio. O medo de ser julgada pela família se desfez, pois ela percebeu que as pessoas que realmente se importam com ela a apoiariam em sua decisão de buscar a liberdade. Denunciar é libertador, mas não é fácil. Muitas mulheres, ao se depararem com o processo de denúncia, enfrentam a dúvida sobre se realmente serão acreditadas ou se o agressor será punido. Eu sentia que ninguém acreditaria em mim, que ele era muito convincente quando falava que eu estava louca, afirma Patrícia. Mas a verdade é que as delegacias especializadas em atendimento à mulher têm se tornado cada vez mais eficazes em acolher e proteger as vítimas, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. As denúncias feitas nas delegacias ou por canais de atendimento a mulheres, como a Central de Atendimento 180, não são ignoradas. Elas são tratadas com urgência. E é aqui que a denúncia ganha uma força transformadora. Quando uma mulher denuncia, ela não está apenas se protegendo do agressor, ela está mostrando para o mundo que a violência não será mais tolerada. Ao fazer isso, ela se torna uma voz para outras mulheres, um exemplo de que é possível sair desse ciclo de sofrimento. Ao denunciar, Patrícia se tornou uma defensora da sua própria vida e, mais importante, da vida de outras mulheres. Eu sabia que, ao denunciar, estava ajudando outras mulheres a entenderem que a violência não deve ser tolerada. E, aos poucos, comecei a participar de grupos de apoio, onde aprendi que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas o mais libertador, explica. O impacto da denúncia vai além da proteção individual. Quando mais mulheres denunciam, mais a sociedade entende que a violência contra a mulher não será mais tolerada. As campanhas de conscientização, os relatos de sobreviventes como Patrícia e a aplicação efetiva das leis estão ajudando a criar uma rede de apoio que cresce a cada dia. A denúncia não é um ato de fraqueza, mas sim de imenso poder. O medo da retaliação é real, e a violência pode se intensificar após a denúncia, mas existem recursos e redes de apoio que oferecem as ferramentas necessárias para proteger a mulher e garantir que ela se recupere da experiência traumática. O papel da sociedade é crucial nesse processo de apoio e acolhimento, mostrando que nenhuma mulher está sozinha nessa luta. Patrícia, ao olhar para sua vida agora, sente um alívio imenso. Ela sabe que a jornada de recuperação é longa, mas também sabe que a sua coragem de denunciar a colocou em um caminho onde a dor não define mais quem ela é. Eu vivi o pior, mas não estou mais onde estava. E sei que a luta ainda continua, mas agora, com as ferramentas certas, sei que posso me defender. Reconstruindo a autoestima, de vítima a líder de sua própria vida. Após anos de violência física e emocional, muitas mulheres se veem completamente devastadas, sem saber por onde começar ou como retomar o controle de suas vidas. Quando a violência começa, ela destrói muito mais do que apenas a confiança. Ela atinge a essência da pessoa, apagando a autoestima e deixando uma sensação de impotência profunda. Porém, a reconstrução da autoestima é um passo vital para se reerguer e se libertar dessa dor. A boa notícia? Essa reconstrução começa de dentro para fora, e é possível fazer com que cada mulher retome sua identidade e se torne a líder de sua própria vida novamente. Eu me sentia invisível. O que ele dizia sobre mim se tornou minha verdade, compartilha Amanda Asterisco, uma mulher que, após anos de abuso emocional e psicológico, se viu completamente perdida e sem forças para continuar. O abuso constante, as críticas e as humilhações diminuíram tanto a sua autoestima que ela acreditava que ninguém mais a amara, que não conseguiria viver sem o agressor. Era impossível para ela se imaginar em um relacionamento saudável, ou mesmo viver sozinha, sem a constante sombra do medo e do controle do parceiro. A primeira grande chave para a reconstrução da autoestima de Amanda foi entender que a violência emocional não era culpa dela. A ideia de que as palavras de abuso se tornaram uma verdade absoluta sobre quem ela era precisava ser desconstruída. Esse processo começa com a percepção de que a vítima não é responsável pela agressão,
que ela é digna de ser tratada com respeito e amor. O caminho da recuperação não é rápido nem fácil, mas ao buscar apoio psicológico, Amanda começou a compreender que os abusos que sofreu não eram reflexos de suas falhas, mas do comportamento controlador e tóxico do seu ex-companheiro. Eu passei meses me odiando, acreditando que eu tinha atraído a violência para minha vida, explica Amanda. Esse é um sentimento comum entre muitas mulheres que sofrem abuso emocional. Elas se culpam pela situação, acreditando que de alguma forma mereciam o sofrimento ou que poderiam ter feito algo para impedir o comportamento do agressor. No entanto, o trabalho psicológico e o apoio de amigos e familiares a ajudaram a perceber que a responsabilidade da violência não é dela, mas do agressor. A compreensão de que ela era uma vítima das circunstâncias e não a culpada foi um passo fundamental para sua recuperação. A recuperação da autoestima é um processo gradual e exige paciência. Foi aos poucos que fui me permitindo acreditar de novo em mim mesma, diz Amanda. Esse processo é um verdadeiro renascimento, pois envolve deixar para trás as crenças destrutivas que a violência impôs e começar a reconstruir uma nova identidade. O apoio de um terapeuta, por exemplo, é essencial para ajudar a mulher a compreender seu valor, a fortalecer sua autoconfiança e a recuperar a autoestima. A terapia não é uma cura instantânea, mas ao longo do tempo, ela ajuda a pessoa a se entender e a reestabelecer limites saudáveis, resgatando sua dignidade. Quando Amanda começou a perceber seu valor, o passo seguinte foi resgatar a sua independência. Eu sabia que, para ter uma vida saudável, eu precisava sair dessa relação. E eu não queria mais depender dele. Eu precisava ser dona da minha própria vida, ela diz com um sorriso que transparece orgulho. A independência não é apenas financeira, mas emocional e psicológica. É crucial que a mulher que viveu em um ciclo de controle e dependência saiba que pode ser autossuficiente e que ela tem o poder de fazer suas próprias escolhas. Ao perceber minha própria força, comecei a me empoderar de tudo o que era meu, meus sonhos, meu trabalho, minha vida. Para Amanda, o caminho para a autoestima plena passou pela reconquista de sua identidade, começando por se permitir sonhar novamente. Ela voltou a estudar, a investir em sua carreira e a se conectar com suas paixões e interesses. Ao recuperar sua autonomia, ela passou a ver o futuro de uma maneira completamente diferente. Ela se tornou uma mulher líder de sua própria vida. O empoderamento feminino não está apenas em lutar contra o abusador, mas em ser dona da própria vida e escolhas. Recuperar a autoestima e empoderar-se, é aprender a se amar e a respeitar-se novamente. Amanda encontrou forças não só para sair da relação abusiva, mas para florescer em todos os aspectos de sua vida. Ela agora compartilha sua história, oferecendo apoio a outras mulheres que estão no mesmo caminho. Ela se tornou uma líder em sua própria vida, e hoje participa de grupos de apoio e campanhas de conscientização sobre a violência doméstica. O papel da mulher em sua própria recuperação é crucial. É ela quem precisa, passo a passo, escolher recomeçar. Não se trata de um processo fácil, nem rápido, mas sim de uma jornada que exige coragem. Como Amanda, muitas mulheres encontram sua verdadeira força quando olham para si mesmas e entendem que são merecedoras de felicidade, amor e respeito. Cada escolha feita por essas mulheres no processo de reconstrução é um ato de resistência, de quebra de ciclos de abuso, e de busca por uma vida plena e livre de violência. Quando comecei a me amar novamente, eu percebi que poderia conquistar tudo o que quisesse, diz Amanda com uma confiança que transparece. Esse é o verdadeiro poder da recuperação da autoestima, perceber que somos capazes de transformar nossa vida e viver de acordo com nossos próprios termos. A jornada pode ser longa, mas é também uma jornada de redenção, de resgate da dignidade e da força interior. Este tópico é uma verdadeira celebração da resiliência feminina. A reconstrução da autoestima é o primeiro passo para qualquer mulher que deseja ser a líder de sua própria vida. A violência tenta apagar quem somos, mas a força interna que cada mulher possui é capaz de nos resgatar e nos conduzir ao caminho da liberdade, da independência e da felicidade. Lembre-se, o primeiro passo pode ser difícil, mas ele é o início da mais poderosa das jornadas, a jornada para ser a mulher que você nasceu para ser. Apoio e solidariedade. Encontrando forças em outras mulheres. Quando uma mulher passa por uma situação de abuso,
ela frequentemente se sente isolada, sem saber a quem recorrer ou como pedir ajuda. O ciclo de violência faz com que ela acredite que está sozinha, que ninguém compreenderia o que está vivendo. Mas a realidade é que a solidariedade entre mulheres é uma das forças mais poderosas de transformação e superação. O apoio mútuo é a chave para quebrar o ciclo de violência, e a solidariedade entre mulheres é capaz de transformar vidas. Este tópico explora como a ajuda de outras mulheres, seja em grupos de apoio, na família ou em redes sociais, pode ser fundamental na jornada de recuperação. Eu pensei que estava sozinha, que ninguém entenderia minha dor, compartilha Renata Asterisco, uma mulher que passou anos em um relacionamento abusivo. Ela revela como o isolamento causado pela violência a fez acreditar que ninguém poderia ajudá-la. Eu nunca imaginava que outras mulheres, que passaram pelo mesmo sofrimento, poderiam ser a chave para minha recuperação. Renata teve a sorte de encontrar uma rede de apoio com mulheres que já haviam passado por situações semelhantes, e foi isso que lhe deu a coragem de dar os primeiros passos para a liberdade. O isolamento emocional causado pelo abuso é uma das características mais devastadoras da violência doméstica. O agressor isola a vítima de amigos, familiares e, muitas vezes, até da própria autoestima, criando um ambiente de dependência. A mulher acredita que não tem saída, que não pode confiar em mais ninguém. Esse isolamento se torna ainda mais forte quando ela não tem apoio de pessoas próximas. Mas quando ela começa a buscar ajuda e entra em contato com outras mulheres que vivenciaram experiências semelhantes, a sensação de solidão diminui drasticamente. É no encontro com outras mulheres que muitas começam a perceber que não estão sozinhas. As histórias compartilhadas em grupos de apoio ou em reuniões de mulheres são um alicerce de recuperação. Ouvir as histórias das outras mulheres foi libertador. Elas não só me ouviram, mas também me mostraram que era possível sair daquela situação, afirma Renata, referindo-se ao momento em que começou a participar de um grupo de apoio à mulher. A dor que sentíamos era a mesma, mas a força delas me deu a coragem de recomeçar. Esses grupos oferecem não apenas o apoio emocional necessário, mas também as ferramentas para a recuperação. Eles são espaços onde as mulheres podem compartilhar suas experiências sem julgamento, aprender umas com as outras e se apoiar mutuamente. O sentimento de pertencimento a uma rede de mulheres que estão dispostas a lutar pela mesma causa oferece uma sensação de segurança e conforto que é impossível encontrar sozinha. Esse apoio fortalece a mulher emocionalmente e a ajuda a ver que a violência não é uma parte definitiva de sua vida, mas algo que pode ser superado. A solidariedade entre mulheres vai além dos grupos formais de apoio. Muitas mulheres encontram forças em amigas, familiares ou colegas que já passaram por situações semelhantes e que, com empatia, oferecem suporte. Eu nunca imaginei que minha melhor amiga fosse a pessoa que me ajudaria a sair dessa relação. Ela estava lá, me dando força, quando eu não conseguia nem pensar com clareza, lembra Renata, que foi apoiada por sua amiga ao longo de todo o processo de denúncia e recuperação. O apoio de uma única pessoa pode ser suficiente para que a mulher encontre coragem para dar o primeiro passo, mas a rede de apoio que se forma a partir daí é o que mantém o processo de recuperação firme. Solidariedade também significa escuta ativa. Quando uma mulher compartilha sua história com outra que entende sua dor, ela encontra uma forma de expressão que muitas vezes faltava. Eu passei tanto tempo sem poder falar sobre o que estava acontecendo. Quando eu falei pela primeira vez, senti um peso enorme saindo de mim. E quando outras mulheres ouviram e compartilharam suas próprias histórias, eu soube que estava no caminho certo, diz Renata. O poder da escuta ativa, o simples ato de ouvir sem julgar, é uma das formas mais eficazes de ajudar alguém a encontrar força para continuar. Além disso, a solidariedade feminina também se estende à ação. Muitas mulheres se tornam defensoras dos direitos das mulheres, envolvendo-se em causas sociais, campanhas e projetos que buscam combater a violência doméstica e oferecer apoio a outras vítimas. Renata, após se recuperar, se envolveu com organizações que lutam pela justiça e pelo fim do feminicídio, ajudando outras mulheres a perceberem que há saída. Ela não apenas superou o abuso, mas também encontrou um propósito ao ajudar outras mulheres que estavam passando pela mesma dor que ela vivenciou. A solidariedade também é um mecanismo de conscientização. Ao compartilhar suas histórias, as mulheres não só se ajudam mutuamente,
mas também ajudam a sociedade a entender a realidade da violência doméstica e a importância de apoiar as vítimas. Quando comecei a falar sobre o que vivi, percebi que estava ajudando a quebrar o tabu. E cada mulher que compartilha sua história está contribuindo para que mais mulheres se sintam confiantes para denunciar, afirma Renata, que se tornou uma defensora ativa da luta contra a violência doméstica. Por fim, a solidariedade feminina não é apenas um apoio momentâneo, mas um movimento contínuo. Ao se unir e apoiar umas às outras, as mulheres formam uma rede de resistência, onde a recuperação de uma é a recuperação de todas. O poder de uma mulher para se reerguer é imensurável quando ela encontra uma rede de apoio disposta a ajudá-la a enxergar sua própria força. Eu sei que minha jornada não termina aqui. Mas o que aprendi é que, com a ajuda de outras mulheres, posso continuar a lutar. Eu sou mais forte por causa delas, conclui Renata, com um sorriso de confiança. Ela encontrou sua força não apenas em si mesma, mas na união com outras mulheres que, juntas, enfrentam a violência e trabalham para criar um futuro mais seguro e justo para todas. Transformando a dor em ação, de sobrevivente a defensora dos direitos das mulheres. A dor de ser vítima de violência doméstica é profunda e devastadora, mas, para muitas mulheres, essa dor não se torna o fim da história, ela se torna um combustível para a ação. A jornada de superação vai além da recuperação pessoal. Muitas mulheres decidem usar sua experiência como um catalisador para mudar a vida de outras. Elas transformam seu sofrimento em poder e se tornam defensoras ativas na luta pelos direitos das mulheres e contra o feminicídio. Este tópico explora como a dor, quando enfrentada e processada, pode se transformar em uma força coletiva poderosa, capaz de promover mudanças profundas na sociedade. Eu nunca imaginei que, ao passar por tanta dor, poderia encontrar um propósito tão grande, compartilha Júlia Asterisco, uma mulher que, após sobreviver a anos de abuso físico e psicológico, encontrou forças para se tornar uma defensora ativa dos direitos das mulheres. Eu pensava que minha vida nunca mais seria a mesma, mas encontrei na minha dor a força para lutar pela vida de outras mulheres. Esse é um exemplo clássico de como a superação pessoal pode se transformar em ação social. Quando a mulher decide dar voz ao seu sofrimento e transformar a dor em algo positivo, ela não só ressignifica sua história, mas também se torna uma fonte de esperança e empoderamento para outras. A transformação da dor em ação pode começar de várias maneiras, mas sempre envolve a decisão de não se calar, de usar a própria experiência como uma arma contra a violência e a opressão que ainda afeta milhões de mulheres. Júlia, após passar por um processo terapêutico e reconstruir sua autoestima, se envolveu com organizações sociais que atuam na defesa das mulheres em situação de violência. Eu sabia que, ao me envolver com essas organizações, poderia ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei, diz ela, com convicção. Esse envolvimento foi uma forma de ressignificar o que ela havia vivido, transformando o sofrimento em uma ferramenta de luta. Ao transformar sua experiência em ação, Júlia não apenas encontrou um propósito maior, mas também se tornou um exemplo de como uma mulher pode usar sua dor para fortalecer outras. Ela agora dedica sua vida a ajudar mulheres em situações de abuso, oferecendo apoio psicológico, orientação jurídica e, mais importante, mostrando que a sobrevivência é apenas o primeiro passo, a verdadeira transformação está em usar a dor como combustível para a mudança. O ativismo e a defesa dos direitos das mulheres também têm um impacto psicológico poderoso na mulher que passou por um processo de violência. Quando ela se torna uma defensora ativa, ela recupera seu poder de escolha e sua capacidade de influenciar mudanças. Eu sabia que, ao lutar por essas mulheres, estava recuperando o controle da minha vida. Eu não era mais uma vítima, eu era uma mulher forte que estava ajudando outras a se reerguerem, diz Júlia, com os olhos brilhando de paixão. A transformação da dor em ação é uma forma de empoderamento profundo, onde a mulher se coloca no centro da sua própria recuperação e também no centro da luta por um mundo mais justo e igualitário. Além disso, o ativismo também cria uma rede de apoio que vai além do individual. Quando você começa a falar sobre o que viveu, você encontra outras mulheres que passaram pela mesma dor e começam a construir juntas uma rede de solidariedade e resistência, compartilha Júlia. Esse apoio coletivo é essencial para fortalecer o movimento de enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. O ativismo não é apenas sobre a defesa de uma causa, mas sobre criar um espaço onde as mulheres podem se apoiar mutuamente,
compartilhar experiências e construir um futuro de liberdade e respeito. A luta por justiça não acaba com a denúncia do agressor, e muitas mulheres, como Júlia, se tornam protagonistas dessa luta. Elas sabem que, enquanto houver mulheres sendo vítimas de violência, a batalha pela igualdade e pelo fim do feminicídio não estará completa. Júlia, junto com outras mulheres, participou de campanhas de conscientização, deu palestras e organizou eventos que visavam sensibilizar a sociedade sobre os direitos das mulheres e as consequências devastadoras da violência doméstica. Seu ativismo não só trouxe visibilidade à questão, mas também inspirou outras mulheres a saírem do silêncio e a buscar ajuda. O movimento de transformação da dor em ação também está diretamente ligado à necessidade de quebrar os tabus que cercam a violência doméstica. Muitas vezes, as vítimas de violência são estigmatizadas, e a sociedade tende a minimizar a gravidade do problema. Ao usar sua experiência de vida como uma forma de conscientização e mudança, as mulheres defensoras dos direitos das mulheres ajudam a desfazer esses estigmas. Quando as mulheres começam a falar sobre o abuso, a sociedade começa a entender que o feminicídio e a violência doméstica não são questões privadas, mas problemas sociais que afetam toda a comunidade, diz Júlia. A ação não se limita apenas à defesa jurídica e política. Muitas mulheres que superaram a violência começam a trabalhar no fortalecimento emocional e psicológico de outras vítimas, criando grupos de apoio e oferecendo acolhimento. Quando eu ajudo uma mulher a sair da violência e a recomeçar sua vida, estou me ajudando também. O empoderamento de uma mulher fortalece todas as mulheres, afirma Júlia, com um sorriso de gratidão. O apoio emocional e psicológico é fundamental, pois permite que as mulheres reconstruam sua confiança e sigam em frente. No final das contas, transformar a dor em ação é um ato de libertação. É resgatar o poder que a violência tentou tirar e usá-lo para promover a justiça, a igualdade e o respeito. Mulheres como Júlia são um exemplo brilhante de como a dor do abuso pode se tornar uma força imbatível que não só transforma sua vida, mas também a vida de tantas outras mulheres. O ativismo e a luta pelos direitos das mulheres não são apenas uma maneira de combater a violência, mas uma forma de reafirmar a dignidade e o poder feminino. Eu não sou mais uma vítima. Eu sou uma mulher que, ao transformar minha dor, agora sou capaz de mudar o mundo de outras mulheres, finaliza Júlia, com a força de quem sabe que a verdadeira revolução começa dentro de cada uma de nós. A jornada de superação da violência doméstica não termina com a denúncia ou a busca por ajuda. Ela continua com a transformação da dor em poder, ao se tornar uma voz ativa na luta pelos direitos das mulheres. Mulheres como Júlia, que escolheram não ser definidas pelo sofrimento, mas sim pela força de suas ações, mostram que o verdadeiro empoderamento vem quando utilizamos nossa história para transformar a realidade de outras mulheres. Cada mulher que transforma sua dor em ação não apenas se liberta, mas também abre portas para que outras possam fazer o mesmo. Você também tem o poder de se reerguer e de usar sua experiência para criar um impacto positivo, seja ao buscar apoio, denunciar a violência ou ajudar outras mulheres a encontrar sua força. Lembre-se, sua história de superação pode ser a chave para libertar outras mulheres. Nunca subestime o poder de sua voz, de sua experiência e da solidariedade entre mulheres. Se você está pronta para transformar sua dor em ação, dê o primeiro passo agora. Busque ajuda, compartilhe sua história, e seja parte de um movimento que pode mudar o mundo. Clique no link, inscreva-se e compartilhe este vídeo para ajudar mais mulheres a encontrar sua força. Juntas, podemos mudar a realidade de muitas vidas.